você que é homem, fique aí, viu? Não saia não, porque hoje o programa é para vocês. Você sabia que cada semana 9 homens têm o pênis amputado no Brasil em decorrência à falta de higiene? Isso, minha gente. A gente vai saber um pouquinho, né, sobre isso a partir de agora com o doutor Rafael Morato, que está aqui junto comigo. A gente vai bater um papo sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante para vocês, homens. Para vocês se cuidarem, tomarem banho, entendeu? Banho é importante, minha gente, pelo amor de Deus. Lavar direitinho os negócios aí, o parrapapá, né, doutor Rafael? Tá rindo aqui, viu? Bom dia, doutor Rafael. Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente de hoje. Muito obrigado. Dia dos Pais se aproximando e um dos presentes aqui do Manhã da Gente da TV Arapuã é para esses pais, para quem está em casa, é trazer mais informação e ajudar a cuidar da saúde. Olha, eu acho que a pessoa tem que ser educada de criança, né? Desde pequeno, já começar, a educação tem que ser de pequeno. E é claro que os pais têm que contribuir, ajudar para isso, né, gente? Para poder as nossas crianças crescerem meninos saudáveis, que gostem de tomar banho, higienizar direitinho as partes íntimas. Não é só menina, homens também têm que fazer tudo isso, porque tem muitas doenças, tem muita coisa que pode acontecer, enfim. Vou perguntar primeiro a questão do banheiro. Tem gente que vai no banheiro e não lava as mãos. Tem que lavar as mãos? Os homens têm que lavar as mãos antes de urinar e pós também? É importante, sim, porque... Mas imagine nossa deficiência com a educação. Se a gente não consegue ensinar o homem ainda, nem que ele tem que lavar a mão depois de usar o banheiro, imagine tentar colocar na cabeça dele que ele tem que usar antes e depois. Obviamente, a nossa mão pega em tudo que está por aí. E tudo que está aqui perto da gente está contaminado por bactérias, fungos. Isso facilita que você leve germes ali para a região. Quando a gente fala de saúde íntima e higiene, por mais que pareça ser um tema muito básico, isso é muito importante, porque no caso do homem em especial, a falta de higiene pode levar a problemas muito sérios, como, por exemplo, o câncer, que pode inclusive levar à morte. Nossa, além do câncer, existem outras doenças, doutor? Sem dúvida. Existem outras que são muito mais leves, mas também muito mais comuns. Por exemplo, a gente pode citar a candidíase, a infecção por fungo, que acontece devido à manutenção daquela umidade, da falta de higiene na região. Também existe outras lesões, como infecções por bactérias, que também acontecem quando não se faz o higiene adequadamente, que eu já adianto para vocês. É muito simples, é água e sabão, simplesmente. Gente, olha, eu vou perguntar uma coisa. E para quem tem fimose, doutor, essa limpeza, ela tem que ser, eu acho que redobrada mais ainda, né, doutor? Sem dúvida. Acho que tem que melhorar. Vamos deixar aí o telefone. Não tire o telefone da tela, você que está em casa. Manda sua pergunta, pode participar. Homens, mulheres, as mulheres que tiver, os homens que não tomam banho, né? Perguntem as coisas aí para poder ajudar o marido, namorado, sei lá. E você que é homem, tire suas dúvidas agora. Não precisa você dizer seu nome, nada não. Manda sua pergunta aí, manda-se embora. Olha, quem tem fimose é que tem que limpar mesmo o negócio, né? É verdade. E fica lá dentro, às vezes não consegue abrir. Então, enfim, é um caso sério. E aí? Para quem não sabe o que é fimose, é quando o homem tem a incapacidade de puxar a pele que recobre o órgão sexual, que é o pênis, e poder fazer ali a higienização correta da ponta do pênis, que é a glande, que o pessoal popularmente chama a cabeça do pênis. Enfim, essa região, ela acumula muita sujeira. Tanto as células mortas que vão sendo trocadas, quanto, para quem tem relação sexual, o resto dos fluidos da relação sexual. E tudo isso, com o passar do tempo, pode sim serem fatores agressores que levam inclusive ao câncer de pênis. Me diga uma coisa, você falou do câncer de pênis. Tem um sintoma? A pessoa sente alguma coisa quando está com câncer no pênis? O principal sintoma é a presença de um ferimento que não melhora com o passar de 2 a 3 semanas. Se existe um ferimento que você já tratou, já passou por uma... Porque o homem, você sabe como é. Ao invés de ir logo ao médico e procurar ajuda, ele primeiro passa arnica, passa qualquer coisa, minâncora, qualquer pomada que ele tiver em casa, ele passa. E pra depois poder ver se resolve. Exatamente. Então, se existe um ferimento que não melhorou em 2, 3 semanas, sem dúvida, esse ferimento precisa ser visto por um médico e precisa, sim, ser tratado. No caso da fimose, como você falou, ela é um fator de risco para câncer de pênis, ela dificulta a higienização
E a retirada dessa pele, quando necessário, ela protege de outras doenças sexualmente transmissíveis, diminui para quase zero a chance do câncer de pênis, por exemplo, facilita a higienização. Boa, viu? Tem pergunta já. Vamos lá. Usar a mesma cueca por mais de um dia é correto? Ave Maria, misericórdia. Até que você lave, meu filho, pelo amor de Deus, né? A mesma cueca, você pode usar a cueca várias vezes, agora você lavando, tá tudo Exatamente, certo. não é uma boa ideia porque, eventualmente, aqui a gente, especialmente aqui na Paraíba, a gente mora num lugar quente, onde é muito comum a gente suar um pouco mais do que em outras regiões. Isso vai acumulando o suor, os restos do xixi que cai ali, a gotinha do xixi, e tudo isso facilita para que você vira um meio de cultura ali para bactérias e facilita para que você tenha infecções. Pois é, né? Ainda nesse tema cueca, que o pessoal pergunta bastante, é uma coisa que as mulheres já sabem, mas os homens precisam saber. De preferência, dar preferência ao tecido de algodão, por exemplo. Os tecidos sintéticos, eles facilitam muito a proliferação de bactérias por impedir a transpiração e uma melhor troca de calor da pele. Maravilha. Então, se você não quiser trocar de cueca, você compra umas descartáveis. Dá tudo certo. Combinado? Tem mais pergunta aí? Os homens, né? Para os homens, né? Que não costumam muito, né? Fazer a higiene, enfim, né? Esses homens são mais homens idosos, jovens, são meninos pirralhos, são homens casados. Que tipo de homens são esses? É impressionante, existe sim uma correlação. A maioria das vezes, quando a gente percebe essa dificuldade em manter uma higiene correta, está relacionada com baixo índice educacional. Ou seja, quem tem mais acesso, isso não quer dizer só que a pessoa foi para a faculdade, fez mestrado, doutorado, não. Mas quem tem mais acesso à informação, quem busca mais ler, se informar, tem geralmente melhores cuidados com a higiene. A população que teve menos acesso a isso, um baixo nível educacional, eles normalmente têm menos cuidados com a higiene e são, infelizmente, a população que é mais acometida. Realmente, quando a gente vai pegar no Brasil, no ano passado, esse ano, na verdade, nós temos a estimativa de mais 2.000 novos casos de câncer de pênis. É um número muito alto, muito alarmante. E a gente percebe que quando pega essa população, a maioria delas tem um índice de educação muito baixo. Como diagnosticar que a pessoa está com câncer no pênis? Como eu falei, é a presença do ferimento, assim, é algo realmente visível. São feridas visíveis, lesões visíveis. O diagnóstico é mais difícil um pouquinho para o paciente quando tem a fimose que ele nunca operou, ou seja, ele não consegue lavar corretamente o pênis, expor, puxar aquela pele para trás. E então ele não consegue ver a lesão, porque ela está coberta pela pele. Mas se embaixo daquela pele o paciente sente alguma coisa dura, alguma parte mais que não está tão... Uma crostazinha. Uma crosta, alguma coisa em relevo diferente, ele deve, sem dúvida, buscar ajuda. E, óbvio, mesmo que não sinta nada, se não consegue expor e puxar essa pele para lavar adequadamente, é importante que procure um urologista, para que ele identifique se precisa ou não fazer a cirurgia de circuncisão, que é a cirurgia que trata a fimose. É verdade, é importante, hein, gente? Ó, bora lá, tem mais perguntas? Bom dia, eu não gostaria de me identificar, mas eu queria saber, há uma semana percebi que o órgão genitário do meu marido, na glândula do lado do sol, está aqui, que nem ferida, com ressecamento. É algum problema de saúde? Como assim do lado do sol, doutor? Eu não entendo, não. Enfim, eu acho que eu compreendi. Esse tipo de ressecamento, ele pode ter várias causas. Pode ser desde o uso da troca de sabonete, shampoo, os itens que são usados para a higiene, eles podem causar irritação em algumas pessoas. Pode também estar relacionado à presença de fungos e pode também estar relacionado à presença, o contato com materiais sintéticos, por exemplo, a cueca, quando não é de algodão, como eu falei há pouco. Então, tudo isso deve ser avaliado. Em caso de dúvida, deve procurar um urologista para verificar. Tem homens que coçam o saco o tempo todo. Eu não sei que danado, que coceira seria isso. Não tem homens que é assim? O tempo todo coça, eu não sei se é porque tá ajeitando o negócio. Mas tem. Tem. E aí, por quê? Existem, nesse caso, os hábitos. A pessoa adquiriu aquele hábito, que não é um hábito muito elegante ali, mas ele adquiriu o hábito.
Existe... É verdade. Os fungos sempre devem ser lembrados, porque eles causam esse tipo de incômodo, coceira, e também é uma região que é muito acometida por fungos. E, por último, deve ser lembrado que alguns homens mantêm a quantidade de pelos muito exuberante. Então, ele acaba... Fica Isso calor, gera um calor no alguma coisa, local, suor, e essa presença de calor, suor, um acúmulo de sujeira que dificulta, sem dúvida, muitos pelos dificulta a higiene, pode fazer com que traga sintomas como coceira. Então vamos dar uma geralzinha aí, né? Para deixar bacana. Tem mais um aí, Jair? Vamos embora. Minha gente, vamos embora. Queria saber como tratar manchas brancas na região da cabeça do pênis. E essas regiões, isso aí é o quê? Essas manchas brancas podem ser também várias situações, desde lesões de pele, como... Já viu aquele pessoal que tem mancha branca na mão, que é uma doença chamada vitiligo? Por exemplo, aquilo pode causar manchas brancas. Vários episódios de balanite, que são essas infecções por fungos e inflamações, elas podem deixar como cicatrizes manchas brancas também. Então, existem várias situações para isso. Não é tão simples dizer qual a causa e para cada uma delas existe um tratamento específico. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma idade certa para começar a ir ao médico, a ter umas orientações? Porque, às vezes, os pais, eles não dão orientação, tem vergonha, tem medo, sei lá o que é. Enfim, existe uma idade certa, doutor, para a gente levar os nossos filhos já ao urologista, a ginecologista, claro, mas a urologista, já que a gente está falando hoje de homens? Existe sim uma troca de gerações agora, onde na verdade os nossos pais não receberam tanta informação dos nossos avós e algumas dessas pessoas acabam repetindo esse hábito e não passam para os seus filhos. Realmente o melhor lugar para receber informação é em casa, mas quando o pai e a mãe ou não conseguem ou não sabem muito bem como fazer, é importante que leve ao urologista. Uma campanha que nós temos feito na Sociedade Brasileira de Urologia é uma campanha chamada Vem Pro Uro, que é estimulando que os pais levem seus filhos adolescentes, especialmente antes do início da vida sexual. Isso tem algo muito importante, porque um dos principais fatores para câncer no homem, no pênis, e na mulher, nas meninas, câncer de colo do útero, é a presença do HPV. O HPV, que é totalmente diferente, pessoal, do HIV, é um vírus que também é contraído durante relação sexual. E a gente estima que mais ou menos 60% da população do Brasil já tenha tido contato com ele. O que é importante, é importante ser lembrado aqui, é que a vacina do HPV ela é disponível no SUS para crianças e adolescentes que vão de 9 a 14 anos. Então, se você tem um filho que ainda não iniciou a vida sexual, que tem de 9 a 14 anos, e ele deve ir ou ao urologista, no caso dos meninos, ou ao ginecologista, para se vacinar contra o HPV. É um fator muito importante que vai contribuir com a saúde dele. Exato. Não é só para mulheres, tá, gente? Homens também, tá? Uma idade certa, assim, que começa a surgir os problemas, doutor. É logo cedinho, já começa a surgir um problema aqui, outro ali. Tem crianças que às vezes reclamam, tem às vezes, criança que às vezes tem assaduras. Às vezes, não sei se é por conta do suor, do calor, fica coçando, ou fica ardendo, ou fica doendo alguma coisa. Sempre tem alguma coisinha que aparece quando criança. Isso. Nessa parte da urologia das crianças, na maioria das vezes, o problema que é visível, que toda mãe deveria observar, é realmente se a criança consegue colocar a pontinha do pênis, a glande para fora. Se não conseguir, se ela não tiver habilidade para ver isso ou não conseguir, normalmente o pediatra consegue ver. E na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, em crianças, bebês, a gente consegue tratar isso sem cirurgias. Só com pomadinha, uma pomada que vai soltando aquela pele e por mais que ele tenha um excesso de prepúcio, o pênis vai crescer e no futuro pode ser ou não que ele precise da cirurgia, mas aí o tempo dirá. A outra coisa que deve ser avaliada na urologia é quando você tem um bebê em casa, uma criança pequena, é se os dois testículos dele estão na bolsinha, se as duas bolinhas estão lá no saquinho, né? Exatamente. É avaliar principalmente isso. Quando não responde ao tratamento, que muitas vezes o próprio pediatra passa, do excesso da pele, aí vai para o urologista e ele sim
deve propor fazer um tratamento com cirurgia. Ok. Tem mais uma pergunta, né, Jair? Não é isso? Bora lá, mais uma. A falta de higiene pode afetar a vida sexual? Boa. E aí? Com certeza. Sem dúvida, nada vai meu amigo. querer. Primeiro porque a sua mulher não vai querer você sentar limpinho, cheirosinho, né? É verdade. Então isso afeta bastante. Com certeza. Segundo, porque, como a gente falou aqui, a higiene, a falta de higiene pode levar a ferimentos, a lesões na região que vão impedir, por exemplo, a prática do ato sexual. É muito comum, pessoas do mais comum de todos aqui, por exemplo, na Paraíba, no mês de janeiro, fevereiro, é nosso mês de verão. Então, um mês muito mais quente, onde todo mundo toma banho de mar, de piscina. Então, o índice de lesões por fungos, ela aumenta bastante. Mesmo nesse tipo de lesão, que é a mais simples, a mais levezinha, a mais fácil de tratar, é praticamente impossível conseguir ter a vida sexual ativa porque dói, porque está machucado e está ferido. Então, ter uma excelente higiene é uma das formas de manter uma vida sexual ativa e saudável. Atrás também tem que lavar, viu, gente, né? É verdade, como é que faz parte de tudo isso. Do parreco aí, como diz o Matuto. Tem que lavar tudo, né, doutor? Diga aí. Ele é maravilhoso. Porque, gente, tem que lavar na frente e atrás, viu? Pelo amor de Deus, quando for ao banheiro fazer número 2, né, doutor? Exatamente. Tem que lavar. E lembrar da higienização das mãos. Só passar o papelzinho. Né? Lembrar da higienização das mãos também, depois, que é muito importante. Sim. É muito comum os homens que acreditam na praticidade, por ser muito mais prático o homem ir ao banheiro, ele não precisa sentar, então ele acaba esquecendo e acha que não precisa fazer nada e não é bem assim. Tá aí. Tem mais uma pergunta, né, Jair? Vamos colocar mais um? Bora, vamos, vai lá. Bom dia, meu esposo tem umas verrugas. Ele disse que é sinal de nascença. Será que devo me preocupar? E essas verrugas? Às vezes tem, né? Tem homens que tem, né? Então, quando surgem sinais, a presença desses tipos de verrugas na região, elas são sempre uma dúvida mesmo. Se elas são de nascença, não tem com que se preocupar. É verdade que não fazem mal nenhum. Apenas os cuidados de prática com qualquer verruga. Quando elas ficam muito expostas ao sol, elas podem degenerar para um tipo de câncer de pele, por exemplo, mas são regiões cobertas, fica a critério da pessoa se ela quer ou não mantê-las. Mas as verrugas que surgiram após a vida adulta, especialmente após o início da vida sexual, elas muito provavelmente estão relacionadas ao HPV, a esse vírus do HPV. E aqui fica o nosso consultório aberto para a dica mais importante delas. É muito comum o homem que não procura o médico, ele vê a verruguinha que surgiu e o que é que ele faz quando ele está ou se depilando? Ele corta a verruguinha, porque ele não gostou daquilo, ele corta e bota o dedinho para não sangrar. Isso é a pior coisa que se pode fazer, porque onde o sangue daquela verruguinha pega, ela tem alta concentração do vírus e nascem muitas mais verrugas. É verdade. Então existem tratamentos como a cauterização, aplicação de ácido, medicamentos que se compram inclusive em farmácia, que eles tratam mais adequadamente e não ferir ou machucar essa lesão. Mesmo sendo de nascença, seria bom fazer esse tratamento, doutor, de queimação? Isso para essas de nascença, às vezes são muito pequenas, são só manchinhas, então é mais se incomodar a pessoa ou o casal, né? Quando no caso dela, falou do marido, aquela pessoa que aquele casal tem uma vida em conjunto, se incomoda a esposa, também ela poderia falar para ele e ele tentar ajudá-la nisso. Homens também tem esse negócio de quando vai no ato sexual, doutor, dizem que dói, às vezes dói quando está fazendo alguma coisa de relação. Tem homens que se queixam disso também? Existe isso. Assim como mulheres, né? Tem mulheres que sentem dor, não conseguem, enfim, homens também têm esse negócio. Sim, existe e na maioria das vezes está relacionada a lesões prévias que tem na região. Uma das coisas também que pode gerar são inflamações da pele causada pela própria depilação. Então, a urologia é meio controversa em relação a depilar ou não. O que a gente considera que é ideal para facilitar a higiene é simplesmente aparar os pelos e deixar bem baixinho, porque depilar, se a pessoa não souber fazer, ele pode ferir a pele e contribuir para que bactérias entrem naquele ferimento e aumentem o número de infecções. Caso de amputações, tem muitos, doutor. Tem muitos casos. Às vezes tem que amputar o pênis. Por qual motivo? Por falta de higiene mesmo? Isso. Então, a falta de higiene vai levando
ao desenvolvimento dessas feridas que são o câncer do pênis. E o tratamento do câncer do pênis, na grande maioria das vezes, é a amputação do pênis, que pode ser parcial, quando a doença está na ponta do pênis, ou se estiver no meio do pênis ou mais perto de onde ele se insere no corpo, pode ser inclusive a amputação total do pênis. O câncer de pênis é uma doença muito séria, com alta chance de mortalidade. Então, assim, é muito comum que quem tem câncer de pênis realmente padeça dessa doença, que morra devido à doença, porque ela tem uma capacidade de se espalhar, que a gente chama metástase na medicina, muito grande. Qual é o índice maior de amputação hoje no Brasil? Um de locais, né? Aqui no Brasil tem muito isso, ou lá fora? Porque eu sei que lá fora o povo não gosta muito de banho, não. Né? A gente sabe que lá fora, o pessoal toma um banho, aí passa 2, 3 dias, sei lá, não toma banho, não sei, não tem esse hábito, né? Que a gente tem aqui, a gente tem aqui. Eu não sei se é porque eu tenho esse hábito de tomar banho, mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que toma um banho por dia, 2, já acha que tá bom, tá ótimo. Já tem gente que toma um banho hoje, daqui a 2, 3 dias toma outro. Gente, é um caso sério. Tem gente que realmente não tem esse... não sei, não tem esse hábito de higiene, inclusive, de tá banho, né? Às vezes os estrangeiros estranham a gente, que eles acham que a gente toma muito banho também, é verdade isso. Mas apesar de, por exemplo, na França, em alguns lugares, eles são conhecidos por não gostar muito de banho, nesses países, acredito que devido ao alto índice, ou alto nível educacional da população, o índice de câncer de pênis é bem baixo. Ele é muito alto em países da África e, em segundo lugar, no Brasil. Isso vale a gente ressaltar isso aqui, porque no Brasil, a região norte e nordeste são as regiões onde existem mais casos de câncer de pênis. Então, aqui na nossa Paraíba, por exemplo, existem vários deles. E a gente estima que esse ano vão ser descobertos cerca de 2.000 casos novos. E desses 2.000 casos novos de câncer de pênis, mais de 1.000 serão submetidos como tratamento à amputação de pênis. Então, teremos 1.000 homens no Brasil, mais ou menos, que terão pênis amputado, simplesmente, se a gente for bem atrás, assim, devido à falta de higiene, falta de educação e falta de cuidados com a higiene pessoal. Amputou, tem como botar uma prótese, alguma coisa? E aí, faz como? Fica sem nada mesmo? Essa dúvida sua é bem comum, assim, curiosidade. Quando a gente consegue preservar mais de 5 centímetros, é possível, apesar de não ficar esteticamente bonito, mas salvou a vida do homem, é possível que ele consiga ter uma vida normal, tanto para fazer xixi quanto para ter relações. Quando fica com menos de 5 centímetros, especialmente se o homem tem mais peso, se ele é obeso, se ele é gordinho, realmente fica mais difícil isso. E, por vezes, a vida sexual desse homem ela é anulada realmente porque ele não consegue ter. É verdade. A questão de tamanhos, só pra gente finalizar, já tá doidinha ali, porque tem outras pessoas. Marília tá curiosa. Mas tamanhos influenciam em alguma coisa na vida sexual do parceiro? De maneira nenhuma, até porque o tamanho do pênis flácido não tem nenhuma relação com o tamanho quando o pênis está em ereção. Então, o tamanho não tem relação com ou a satisfação ou a felicidade sexual do casal. É uma dúvida comum, né? Mas não tem nada a ver. Tudo certo. Gente, falando em banho, eu lembrei agora, a minha sogra falou uma história de uma amiga, né? Que recebeu um povo de fora, lá das Europa pra lá, sabe? E aí o que aconteceu? Eles foram tudo pra praia. Chegaram da praia, aí a prática da gente é o quê? Ir tomar banho pra almoçar, né? Isso tudo. Com certeza. Cheio de areia, a milanesa. Tomaram banho no mar, bastante banho. Chegaram em casa, foram pro quarto, trocaram de roupa, desceram. Aí a mulher disse assim, vocês não vão tomar banho, não querem tomar logo um banho para almoçar? Aí eles disseram que já tinham tomado banho demais. Gente, já tinham tomado muito banho de mar. Passou o dia no mar, já tá limpo. Não precisa, a gente tá ótimo, estamos limpos já. Gente, um caso sério. Caso sério. Ela deve estar me vendo agora, deve estar rindo em casa. Mas enfim, viu, doutor? Obrigada por sua participação aqui no Manhã da Gente, viu? Obrigada mais uma vez. Desculpa as brincadeiras. Nada, que é isso. A gente tá aqui para isso, é para fazer um ambiente de descontração e trazer um tema que muitas vezes é tabu dentro das próprias casas. Trazer esse tema de manhã de uma forma descontraída, leve, com um gringo que não toma banho, com dúvida das pessoas que estão em casa. Muito obrigado pelo convite, prazer. É isso aí, minha gente. Tome banho, é bom demais banho. Eu vim agora de viagem, eu peguei um casal, né, de estrangeiros.
Minha gente, e pelo amor de Deus, quase eu orava, Deus, Senhor, eu quero chegar logo. Porque não tinha jeito. Gente, eu botei até um negócio aqui, eu usei até uma máscara para poder disfarçar, mas não tinha jeito, minha gente. Ou não tomava banho, ou não toma banho, então fica uma catinha assim de azedo, sei lá. Doutor Rafael tá rindo aqui. De azedo, uma coisa assim bem, sabe, um caso sério. Então você que tá em casa, pelo amor de Deus, tome banho. Olha, fale com o seu marido, se ele não gostar muito de banho, converse com ele, explique essa situação todinha para ele, entendeu? Da higiene, até porque é também para você se prevenir, entendeu? Vai que ele pega uma doença, passa para tua mulher, pelo amor de Deus. Então, cuida de você, cuida do seu marido, cuida do seu namorado, pede para eles tomarem mais um banho, entendeu? Lavar direitinho, lavar as mãos antes de urinar, pós-urinar, enfim, minha gente, lavar tudo, na frente, atrás, todo canto, beleza? Tudo certo, ó, álcoolzinho na mão, não, meu filho, mas álcool aí não vai dar pra passar. Álcool não vai dar, não. O abençoado fez assim, o álcool. Não, álcool não dá pra passar, né? Aí você quer acabar com a urologia. Acabou com a logística toda. Vou pro intervalo e volto já já. Sai daí não. Obrigada, viu, doutor?